Pessoal, bom dia, que a paz de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo esteja abençoando sua vida nesse dia e lhe dando graça para continuar, lhe dando graça para ir mais além, lhe dando graça para grandes conquistas, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de lhe pedir que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o like, faça comentários e vá sempre participando dessas ministrações que a cada dia nós postamos, simples, né? Mas que também nos ajuda e nos dá grandes direcionamentos e é de grande aprendizado para todos nós. Você pode participar comentando, falando, dizendo também seus posicionamentos, suas opiniões, e isso vai ajudar o canal bastante. Faça isso enquanto você pode e se você quiser fazer, e vai ser uma bênção. Eu estava falando um dia desses aqui no canal sobre a relação entre o povo hebreu e Deus. Quando eles estavam no Egito, eles não tinham conhecimento profundo sobre quem Deus era. Eles não tinham esse conhecimento íntimo sobre quem Deus era, né? E por isso o conhecimento deles em relação a Deus era um conhecimento tradicional. Eles ouviram falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, ouviram falar de Jó, a história de Jó, que provavelmente tenha sido muito antes de Moisés, e quem escreveu o livro de Jó, fala-se que foi Moisés quem escreveu. Então, o conhecimento dessa gente em relação a Deus era muito tradicional. E eu penso nisso hoje em dia, não é? Quanto conhecemos a Deus? O quanto conhecemos a Deus de fato e de verdade? Que eu tenho visto tantas distrações, né? Tantas distrações, tanto pouco caso em relação a Deus e em relação ao Evangelho, talvez por causa de falsos testemunhos, de péssimos testemunhos de muita gente, de lideranças que dão um testemunho ruim também, e isso tem prejudicado bastante a imagem do Evangelho e tem gerado nas pessoas um desamor. Como disse Jesus, pelo fato da iniquidade ir crescendo cada dia, o amor das pessoas está esfriando. Então o amor de muitos vai esfriar. E a gente parece que já vê esse tipo de apostasia no nosso meio, as pessoas se esfriando no seu amor, deixando de crer na palavra, deixando de crer em Jesus, deixando de crer no poder de Deus, porque estão focando homens, né? E não estão olhando para Deus de fato. Há muitos até que são desigrejados, né? Já tem movimentos do desigrejado, pessoas que não acreditam mais na igreja e não acreditam no congregar-se, porque muita gente está olhando a igreja como denominação, não está olhando a igreja como o corpo de Cristo. E aí as pessoas muitos não estão mais nem congregando, porque dizem que o templo é a igreja de Deus, confunde o templo com a igreja. Nós devemos nos comungar, nós devemos nos associar, nós devemos estar em interação. O templo é importante, a igreja é importante, a congregação é importante. Eu não sei por que as pessoas rejeitam a igreja, está com esses movimentos de desigrejados, porque o templo é bom, estar com os irmãos é bom, embora haja entre irmãos pessoas hipócritas, falsas, enganadoras, mas Jesus disse, deixa o joio crescer junto com o trigo. Vai crescer joio com trigo. Só no dia da colheita que Jesus vier buscar a igreja, que ele separa as pessoas. Mas a nossa missão é estar em unidade. Vê em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu, todo mundo estava em unidade, reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam só reunidos, mas unidos, com um propósito específico, com a mesma visão, todo mundo esperando a mesma coisa, e aconteceu o derramamento do Espírito sobre eles. Então, onde está o conhecimento de Deus, né? E Moisés chega a perguntar, ó Deus, eu vou para o povo de Israel, lá no Egito, e vou dizer que o Senhor me mandou, mas quem é o Senhor? Vou dizer que é quem? Eles não têm o conhecimento de quem Deus é, de fato, mas vou dizer que é quem? Eles vão me perguntar seu nome. E aí a gente lê aqui em Êxodo 14, e versículo 12 em diante, né? até o 14,
Moisés fazendo esse questionamento a Deus. Aí Deus diz, não, vai lá e diz que eu sou, te enviou. E Moisés disse, tá bom, então eu vou lá dizer que eu sou, te enviou. Mas quem é o eu sou? Muitas pessoas falam até de músicas, o grande eu sou, não é? E todo mundo verbaliza e vocifera essa mesma expressão, eu sou, eu sou, eu sou. É o nome de Deus. Na verdade, quando a gente olhar para a Bíblia, eu estava ontem conversando com os irmãos, falando que a Bíblia é hebraica, a Bíblia é grega, a Bíblia é aramaica, não é brasileira. E a gente, quando olhar para a Bíblia, tem que ter um olhar voltado lá para trás, para a cultura desse povo, para a língua desse povo, para o idioma dessa gente, para tentar conhecer e entender melhor essa questão da Bíblia, que é cheia de mistérios e segredos. Eu já disse uma vez, se você ler a Bíblia de uma forma simplista, Deus vai te abençoar. E você vai ter graça ao ler essa palavra. Mas também, se você ler a Bíblia buscando entender os porquês das coisas, e o porquê Deus falou aquilo, o porquê o evangelista falou, o apóstolo falou, o que envolvia aquela situação contextual para que ele falasse aquilo. Se a gente tiver observando isso também, é bom que a gente vai fazer pesquisas na cultura deles, nos comportamentos da época, políticos, comportamentos sociais, vamos olhar a geografia, a questão linguística, para entender. E eu sou, na verdade, no texto hebraico não está escrito eu sou, está escrito Aryeh, Asher, Aryeh, que quer dizer eu serei o que serei. Não é eu sou, mas eu serei. O texto lá está no futuro. Eu serei o que serei. Por que Deus disse isso? Talvez Deus estava falando isso para Moisés dizer ao povo de Israel que Deus sempre seria a saída, que Deus sempre será a solução, que Deus sempre será o que eles precisam que Deus seja nos momentos de angústia, de pavores que iam envolver a vida deles. Então eu acho que talvez surgiu tantos nomes de Deus, Adonai, Ire, Adonai Tzidkenu, Adonai Shalom, Adonai, tanta coisa, né? Adonai, o que mais? Chamar, né? Adonai Elion, que o povo vai falando sempre, Jeová Shalom, Jeová Chamar, Jeová Tzidkenu, e por surgir Jeová Rafá, né? Adonai Rafá, eu não gosto muito de falar esse nome Jeová, porque a gente não encontra isso na Bíblia, e Adonai Rafá, né? Que é o Deus da cura. Então parece que Deus já estava dizendo o seguinte, eu serei o que as necessidades de vocês vão demandarem para isso. O que a necessidade demandar. Se vocês estiverem doentes, clamar, Jeová Rafá, Adonai Rafá, o Deus da cura. Vocês vão invocar pela cura. Se vocês estiverem solitários, sem paz, Adonai Shalom, o Deus, eu sou o Deus da paz. Se vocês estiverem sozinhos, Adonai Chamar, o Deus que está presente. E assim vai esses nomes que surgiram. Talvez tenha a fluência, né, a origem, a partir dessa declaração. Eu serei o que serei. Então, somente uma curiosidade, o texto é que Deus será o que a gente precisar que Ele seja para as nossas necessidades básicas ou complexas ou profundas. Então não deixe de acreditar em Deus. Busque sempre a Deus, não deixe de invocá-lo, não deixe de servi-lo, e ainda que você esteja na maior vergonha desse mundo, envolvido no maior erro que você acha que é vergonhoso até conversar com Deus, não entre na jogada de Satanás, deixando de falar com o Senhor. Converse com Deus, se exponha diante de Deus, fale com Deus e deixe Deus agir sobre a sua vida. Então, eu serei o que serei. Fala isso para eles, que eu vou ser o que a necessidade demandar. Aí eu vou estar lá presente para abençoar e encher sua vida de soluções, encher sua vida de resposta, encher sua vida de sucesso e bênção. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, que a paz seja contigo
e o grande eu sou, como fala, né? O serei o que serei, está sempre a nos abençoar e nos direcionar. Deus abençoe grandemente, tenha um bom dia. Apenas uma reflexão básica, só para você meditar hoje um pouquinho nessa palavra. Paz seja contigo. Tchau, até lá.